Olá pessoal, tudo bem? Sou Mariana Defante, facilitadora de consciência. Hoje eu vou falar sobre abusos. Bom, abusos, quando você escuta essa palavra, você pensa geralmente em algo mais forte, algo mais pesado, como abuso de violência física, abuso de violência sexual. Porém, o abuso, existe vários tipos de abuso, né? O abuso que você está sofrendo, o abuso que você está orquestrando, abusos que você está causando a si mesmo. Então, existem vários tipos de abuso. Infelizmente, a maioria de nós estamos sofrendo algum tipo desses abusos ou já sofremos alguma vez. Por isso que eu trouxe esse assunto tão importante. Bom, o abuso ele vem de uma fraqueza, né? Geralmente as pessoas fracas praticam abuso com outras pessoas para se sentirem mais superiores. Então, aquela pessoa que ela considera mais fraca que ela, essas pessoas, para se sentirem mais importantes, mais superiores a essa pessoa, ela pratica esse abuso, tá? Para que eu vou citar alguns abusos, porque é como eu falei, muitas vezes você pensa no abuso como uma coisa mais pesada e não é, tá? Então, o abuso, ele pode ser de diversas maneiras, tá? Tem o abuso que você causa a si mesmo, como por exemplo, até mesmo como forma de proteção, às vezes a gente está causando o abuso a nós, vamos supor uma pessoa que come demais, porque ela tem medo do abuso sexual, por exemplo, tá? Então aquela pessoa, ela ingere tanta comida, ela come tanto para poder até mesmo transformar o corpo dela numa proteção para que ela não sofra um abuso sexual, por exemplo, um assédio sexual, algo do tipo. Então, ela pode ingerir um alimento muito maior. Muitas vezes você pensa, poxa, por que eu como tanto? O que está acontecendo que eu estou comendo tanto, né? Sempre fique na pergunta, porque a gente já falou, pergunta é a chave de tudo. Mas, às vezes, o seu medo de ser abusado, não só sexualmente, tá, gente? Às vezes o medo de você ser abusado de alguma forma, você tá comendo, 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 porque você sente que aquela capa, a gordura se torna uma capa de proteção para você. Isso é muito comum, tá? Então, é um tipo de abuso que você cria a si mesmo, tá? Então, muitas vezes a gente está criando abuso para nós mesmos. Olha que incrível. Quantas vezes você já parou para pensar que você está sofrendo o seu autoabuso? E isso é muito forte, né? É uma coisa de se pensar realmente. Tem outros tipos de abuso, como de abuso profissional, onde você é funcionário e você está passando por uma situação de que você trabalha muito e está sendo pouco remunerado, está sendo pouco reconhecido, estão abusando da sua capacidade intelectual, muito além daquilo que foi acordado quando você fechou aquele contrato de trabalho. Então está sendo muito além e as pessoas estão cada vez mais e tem aquele assédio moral, aquele abuso psicológico em cima de você, que você precisa do emprego, então você tem que fazer. E são coisas que a gente vai criando na nossa vida e a gente não percebe, né? E outros tipos de abuso, abusos familiares, por exemplo, você faz tudo para todos e na hora que chega a sua vez de precisar de alguém, né? Precisar da contribuição deles, as pessoas não estão nem aí, tipo, faz isso por mim, ai, me ajuda, ai, você é tão legal, me ajuda, não sei o que. Aí só que na hora que você realmente precisa, aquela pessoa não tem tempo para você. Isso também é um tipo de abuso. Abuso de filhos, né? Às vezes você pensa que ser uma boa mãe, ser um bom pai, é você se dedicar plenamente ao seu filho e esquecer muitas vezes da sua vida. E aí quando você quer ter um tempo para você, você quer ter uma dedicação a você, o seu filho não aceita, então ele dá um chilique, ele não permite que você tenha tempo para você. Porque como assim tempo para você? Você sempre teve tempo para mim. Então, quanto abuso a gente não tá sofrendo também dos nossos filhos pela criação que a gente está tendo hoje, né? Que a gente vê muito. Então, hoje é muito comum você ver uma criança ser a dona da casa, né? Ela mandar nos pais, ela mandar em toda a rotina da casa. Esse é um tipo de abuso também. A gente nunca pensa, abuso dos meus filhos pequenos.
Sim, também há abuso dos filhos pequenos. E infelizmente tem aqueles abusos mais sérios, né, mais pesados, que é a violência física, que muitas vezes quem sofre já está num nível de abuso que tá difícil de sair dessa situação, porque corre-se riscos, né? E também a violência sexual, que também é pesadíssima. Muitos dos abusos que nós sofremos, nós permitimos, tá, gente? Então, assim, a gente precisa estar sempre consciente na nossa vida. Por isso que é importante a gente estar exercitando a nossa consciência, né? Para a gente não se permitir sofrer abusos. Porque quando a gente sofre um tipo de abuso, por menor que ele seja, ele pode ir crescendo. E por que acontece isso? Porque, bom, se uma vida passada você foi um abusador, você pode ter escolhido nessa vida sentir aquilo que você causou numa vida passada, tá? Então isso é uma situação que você como se você estivesse pagando uma dívida, tá? Mas, como a gente fala, os tratamentos energéticos têm muito essa consciência de o que foi, aconteceu, mas vamos evoluir, né? A gente não precisa sofrer para a gente poder evoluir, gente. A gente pode evoluir de uma outra maneira, trazendo mais consciência para a nossa vida, né? Então, não precisa sofrer, você não precisa pagar. Apenas tenha mais consciência, seja uma pessoa que seja contribuição para outras pessoas, né? Crie uma realidade diferente para você, porque uma vez que você tem consciência, você automaticamente influencia outras pessoas, nem que seja energeticamente. Então, o seu campo de energia, ele se abre tanto quando você muda, você passa a acessar mais a sua consciência, acessar o seu saber, que outras pessoas se contagiam com isso, tá? Mesmo que energeticamente. Ou, se melhor ainda, se outras pessoas puderem também ter essa contribuição e também acessarem suas próprias consciências, tá? Então, isso é muito importante a gente estar sempre exercitando. Então, assim, como sair disso, né? Uma forma de você sair disso, que nem esses mais leves, que são abusos psicológicos no trabalho, com a sua família, em seu relacionamento conjugal, esses tipos de abuso, você pode se perguntar, universo, por que eu estou permitindo isso na minha vida, né? O que está me bloqueando, que está me fazendo permitir esse abuso? Por quê? O que eu não estou percebendo, que se eu percebesse, atualizaria uma realidade totalmente diferente na minha vida. A gente pergunta para o universo, por quê? Eu escolho, demanda ao universo. Eu não aceito mais ser abusada por ninguém e nem a mim mesma. Demanda, se você sofre algum tipo de abuso, por mais leve que ele seja, gente, demanda isso. Quantas vezes for necessária no dia. Mas põe todo o seu sentimento, todo o seu coração nessa demanda. Eu não aceito mais sofrer nenhum tipo de abuso. Entendeu? Demande isso. Demande, porque quando a gente sofre um tipo de abuso, além de você demandar, isso que eu ia falar, a gente sofre esse tipo de abuso porque a gente se enquadra na realidade de outras pessoas ou de uma situação. Por exemplo, você se enquadra na realidade daquele emprego para poder ter aquele emprego, porque você precisa. Mas você já experimentou algumas vezes você ser você mesmo, você se honrar, né? Porque o abuso acontece também porque você muitas vezes se julga não merecedor, não se julga bom o suficiente para aquilo. Principalmente no local de trabalho. Ah, poxa, mas eu não sou tão boa assim, então eu vou ser mais submissa, porque senão vão achar alguém melhor do que eu. Você já experimentou reconhecer o quanto você vale? O quão incrível você é? O quão fodástico você é? Gente, todo mundo tem uma qualidade incrível nesse mundo, então aflora isso, entendeu? Se apega nisso, porque nunca pensem, mas tem pessoas melhores do que eu. Tem pessoas melhores que você, com certeza, tem pessoas melhores do que eu. Sempre tem alguém melhor ou pior do que você. Mas você é capaz, você conseguiu aquele emprego, então você consegue, você é bom o suficiente, sim.
Claro, você vai continuar evoluindo, procurando mais conhecimento, mas você é capaz, entendeu? Acredite em vocês mesmos, porque quando a gente sofre abuso, geralmente é porque a gente não confia na gente, tá? Então, vamos enxergar o ser fodástico que a gente é, entendeu? Porque isso faz toda a diferença. Eu já vi muitos casos de locais que eu trabalhei em que eu via pessoas que não se sentiam tão bem assim, porque não tinha uma pós-graduação, ou porque ainda estava estudando, ou por qualquer outro tipo, mas poxa, a pessoa estava ali dando o suor dela, dando todo o potencial dela, fazendo tudo que a empresa queria, mesmo assim a empresa não reconhecia. Por quê? Porque a pessoa não se reconhecia, né? Então os abusos, a maioria das vezes, eles são causados por isso, porque você não se honra, você não se reconhece, tá? Então, primeiro, como a gente já falou em outros vídeos, seja você mesmo, entendeu? Acredite em você, reconheça, enxergue a pessoa incrível que você é, o potencial incrível que você tem, ok? Você vai ver que isso já vai mudar muito. Outra coisa, pergunte ao universo, por que eu estou aceitando isso? Como eu faço para mudar isso, universo? Pergunta, gente, joga pergunta o dia inteiro, é muito importante. Joga perguntas, tenta entender o porquê que você tá aceitando isso. Tenta entender não, só joga pergunta porque a resposta vem, tá? Não tenta entender não, porque a nossa mente muitas vezes sabota, tá? Então não tenta entender, só joga pergunta. Como eu faço para mudar isso, universo? Como acessar mais o meu saber? Pede, gente, vai pedindo, ok? Quem são as pessoas que serão contribuição para que eu enxergue o meu potencial? Outra coisa que é muito importante, se divorcie de uma situação, tá? O divórcio, eu não digo assim, por exemplo, se você tem um problema com o seu marido de abuso, em que não tem mais respeito e, vamos supor, ou o homem ou a mulher, um deles só trabalha e joga na cara do outro porque o outro não trabalha, não ganha dinheiro, trabalha só em casa, isso não dá valor, isso é um tipo de abuso, tá, gente? Então, assim, se divorcie. Quando eu falo divorciar, não é divórcio de relacionamento conjugal, tá? O relacionamento efetivo. Eu digo assim, se divorciem. Quando a gente pede para se divorciar de qualquer coisa, a gente se livra do compromisso que aquilo tá causando aquela situação. Então, assim, você tem um chefe que ele é um abusador, tá? Porque ele acordou com você alguma coisa no início e você ia fazer isso, ia te pagar tanto, só que ele começou a te entregar um monte de coisa e quando você não conseguia entregar aquilo porque não tem tempo, é fisicamente impossível, ele começa a ser grosseiro, começa a jogar na sua cara que você tem um emprego, coisas do tipo. Então, quando você tem esse tipo de situação e tá ocorrendo um abuso e você tem medo de perder emprego, essas coisas, demande. Eu me divorcio do meu chefe imediatamente. O universo atualiza a minha realidade. Gente, o fato de você estar se divorciando dele vai se divorciar desse abuso, desse contrato em que você meio que acordou que você está aceitando esse abuso dele, tá? Então, se livre disso, se divorcie disso, ok? Se divorcia várias vezes do seu chefe, dos seus filhos, do seu marido, dos seus amigos, dos seus familiares, qualquer pessoa que você esteja sofrendo abuso. Se divorcie de si mesmo, quando eu falei quando tem o autoabuso, né? Então, façam isso, tá? Quando o abuso for mais pesado, violência física ou sexual, que é uma situação que já está muito além, né, do que a gente consegue destruir, descriar, peça ao universo também, tá? Peça ao universo uma maneira de sair disso, para que ele traga a você pessoas, situações, oportunidades para você sair dessa situação, para que você consiga fazer uma denúncia, para que você consiga se proteger dessa situação, para que isso não aconteça mais, ok? E que isso não volte a acontecer, ok? Eu sei que é um assunto bem pesado hoje, que a gente está falando de abusos, mas é um assunto muito importante. Como eu falei, praticamente todas as pessoas já sofreram ou sofrem algum tipo de abuso, por isso que eu vim trazer esse assunto para vocês, tá?
E tomem cuidado também quando saírem de um abuso, não voltarem a essa realidade, tá? Porque não quer dizer que você saiu que você não pode voltar. Então, sempre estar realmente consciente com a vida de vocês, com o que vocês escolhem, exercitem a consciência, acessem o saber de vocês, para que isso não volte a se repetir, tá bom? Corra suas barras, façam desprogramação neurobiológica, façam algum tratamento energético, porque eles ajudam bastante, gente, tá? Ajudam muito nisso tudo que tá bloqueado dentro de você e você não tá conseguindo se livrar sozinho. Então façam, tá bom? Bom, se vocês conhecem alguém que está sofrendo algum tipo de abuso, que esteja precisando de alguma contribuição e acharem que esse vídeo vai ajudar essas pessoas, compartilhem, porque é um assunto muito importante e quanto mais a gente dissipar o abuso no mundo, vai ser muito melhor para todo mundo, tá bom? Muito obrigada, eu amo vocês, tchau, tchau.